Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o pastor Renato Santos. Eu sou pastor aqui na igreja da ADSM, trabalho ao lado do nosso pastor Deiró. Aproveito para agradecer ao nosso pastor e à nossa pastora pela oportunidade. E oportunidade essa que o Senhor nos deu para falar a respeito da sua palavra. E eu tenho certeza que a palavra que o Senhor colocou no meu coração vai impactar a sua vida. Para ganharmos tempo, meus irmãos, eu gostaria de ler, para contextualizar aqui o assunto que nós vamos falar aqui hoje, em Jó, capítulo de número 3, Jó, capítulo de número 3, versículo de número 11, que diz assim: Por que eu não morri ao nascer? E por que eu não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Esta passagem bíblica trata a respeito de um desabafo de Jó. E é interessante ler e compreender esse desabafo de Jó, lendo a história deste homem e o porquê desse desabafo. Numa situação de grande adversidade, de ter perfilado 11 filhos mortos. E nessa situação, ele faz esse desabafo. E quando eu escrevi a respeito desse texto, o Espírito Santo me impulsionava a pensar sobre a fé e a capacidade das pessoas em acreditar em Deus. E, por característica, nós, seres humanos, quando somos pressionados por situações como essas, situações adversas, temos essa característica de Jó. Não é uma particularidade só dele. Quantas vezes a gente passou e passa por situações que, por vezes, a gente faz uma autoavaliação dessas situações e diz para nós mesmos: eu não gostaria de ter vivido esta experiência. Ou, talvez, verbalizamos um ditado bastante popular que é: eu já chorei tanto que já não escorrem mais lágrimas. Eu tenho certeza que você, como eu, já passou por situações como essa. É em situações como essa que nós começamos a questionar a nós, a Deus e a existência. Em situações como essa que temos aqui, esse desabafo de Jó, é que nós olhamos e pensamos da seguinte maneira: eu não consigo mais acreditar que existe um Deus, que existe um céu e que Ele se importa comigo. Ele deve estar fazendo milhares de outras coisas, porque é uma situação tão difícil que eu tenho certeza que Ele não está olhando para mim. Eu não consigo mais olhar para as pessoas e elas me dizerem: Deus vai fazer um milagre, ou os milagres acontecem na vida do meu vizinho, mas não acontecem na minha vida. Isso faz com que nós tenhamos uma coisa importante impactada, que é a nossa fé. Muitas pessoas hoje, dentro e fora da igreja, pelas experiências difíceis da vida, têm em sua fé arranhada. Já não conseguem mais acreditar de que Deus é capaz de mudar a sua história e a sua vida. Pois bem, Deus quer tratar com você sobre isso nesta noite. Que é quando a gente
mais precisa da ação de Deus, é neste momento que a nossa fé é importante. Porque quando usarmos, por exemplo, pelo lado da medicina, e ela está bastante avançada nos nossos dias, ela tem um limitante, ela tem um grau até onde ela tem a capacidade de entregar resultados. Mas Deus é capaz de ir além desses limites da medicina para entregar o milagre. É como se nós perdêssemos esta última instância quando nós nos deparamos nessa situação de Jó. Que situação é essa, pastor? Que a nossa fé está abalada. Abalada pela experiência difícil que passamos. Mas nós não podemos ter esta reação. Porque quem disse para nós que a nossa vida seria um mar de flores? Quem disse para nós que nós só viveríamos momentos e ciclos bons? Ninguém nunca disse isso. E a nossa vida relata momentos difíceis. A Bíblia fala sobre isso, que no mundo nós teremos aflição. Então o que nos define é que nós nascemos e vivemos em cima desses ciclos que se iniciam e se encerram. Mas o Senhor nos traz uma reflexão. Ele continua agindo nas nossas vidas. Ele continua agindo em situações que a gente não consegue ver. Mas o Senhor nos estimula nesta noite a ter fé de que nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Neste contexto, eu vou dar duas experiências de fé que aconteceram na minha vida. Eu trabalhava numa empresa, eu moro na zona leste de São Paulo, e um dia indo da minha casa ao trabalho, o Espírito Santo me visitou no meu carro. E eu passava em frente ao hospital do Brás. E o Senhor me pediu para que eu desse a volta e entrasse naquele hospital, me deu o número do quarto e o nome da pessoa, que era para eu orar por essa pessoa. E assim eu o fiz, encorajado de fé, sabendo que Deus havia me designado a fazer aquilo. E eu fui e encontrei aquela pessoa. E aquela pessoa estava numa situação de há 3 semanas já no hospital. Eu orei por ela numa terça-feira. Na sexta-feira, ela já teve o quadro mudado e na semana seguinte, ela teve alta. Aquilo foi a maior experiência de fé que eu já poderia ter tido na minha vida. Então isso é uma forma de um combustível que Deus me deu, porque aquilo foi a maior prova de fé que Deus deu, porque Ele ouviu a minha oração. Mas há também um contraponto numa situação como essa. Um dia eu estava aqui no culto na DSM e eu recebi um recado de que meus avós haviam sofrido um acidente de carro. E nós saímos daqui em direção ao interior e no caminho eu orei a Deus e disse: Senhor, eu não sei a situação que eles estão, mas cura os meus avós. Cura os meus avós. E para minha surpresa, eu cheguei lá, os meus avós já estavam falecidos. O que eu quero dizer para você, que a nossa experiência de fé define quem nós somos. Define que, indiferente se Deus vai agir ou não, nós temos que ter fé que Deus pode fazer. Se nós não termos fé, nós vamos crer em quem? Se nós não crermos em Deus, nós vamos crer em quem?
Então eu te encorajo nesta noite a voltar a ter fé, porque o mesmo Deus que realizou milagres no passado é o mesmo Deus que realiza hoje, é o mesmo Deus que quer ter uma experiência nova na tua vida. Mas para isto, depende muito de você, a ter fé, a acreditar, a saber que enquanto nós temos limites, nós temos um Deus que não tem limites. Não se deixe frustrar, não se deixe minar a tua fé pelas experiências e pelos ciclos ruins que passaram na tua vida. Mude a perspectiva dos teus olhos. E uma passagem que, para finalizar aqui, que eu gosto muito e o Espírito Santo tocou o meu coração quando falávamos sobre esse tema de fé, é aquela passagem de Jairo. Jairo chegou com uma situação difícil. Jairo chegou até Jesus e disse: Senhor, a minha filha, ela está muito doente e se o Senhor não for até a minha casa, ela vai morrer. Jesus olhou para Jairo e disse: ok, eu vou com você até lá, vou lá visitar a menina. Só que neste trajeto entre o ponto onde ele estava e a casa de Jairo, aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, e ao momento que Jesus estava fazendo aquele milagre, Jairo recebeu a notícia. Jairo recebeu a notícia de daquelas pessoas que estavam com ele, dizendo: avisa o mestre que nem adianta mais ele ir, porque a menina já faleceu. Mas Jesus, mesmo com todo esse contexto, ele verbalizou para Jairo duas pequenas frases. A primeira frase que Jesus disse para Jairo: não temas. Como é que, em um contexto tão ruim, alguém poderia ter tanta certeza de que aquilo que para ele seria o fim, é como se Jesus estivesse dizendo para Jairo assim: fica tranquilo, porque eu estou no controle. E a segunda frase que Jesus diz a Jairo qual é? Crê somente. Então, meus irmãos, eu gostaria de, através desta palavra, te encorajar a tua vida, neste momento que está ouvindo, está assistindo a esta pregação, a ter fé em Jesus, a ter fé em Jesus, a ter fé em Jesus, porque tira esse paradoxo de que só porque Jesus não respondeu a tua oração, Ele não está vendo o que está acontecendo com você. Tenha fé que o milagre vai acontecer. Tenha fé que experiências novas de fé acontecerão na tua vida, acontecerão na tua história, e você virá novamente à casa do Senhor para trazer e contar essas boas novas, essas novas experiências que Deus tem para a tua vida. Mas Deus quer que você tenha fé. Deus quer e conta que você tenha esperança de que através das mãos dele virá um milagre. Através das mãos de Jesus virá um milagre. Através daquilo que a gente não consegue mais ver, Deus tem o controle e o poder para reverter situações. Então agora, a palavra de Deus para você é: tenha fé, porque nada foge do meu controle. Tenha fé, porque eu ainda tenho condições de te mostrar o sobrenatural. Tenha fé que as próximas gerações que virão ainda saberão de muitos milagres que Deus tem para fazer na tua vida, na tua história, na tua família. Mas a única coisa que você não pode frustrar, a única coisa que você não pode deixar de fazer é ter fé em Deus. Tenha fé em Deus. Acredite que Deus vai fazer o milagre.
e Ele fará. No nome de Jesus Cristo, recebe esta palavra. No nome de Jesus Cristo, esta semana, através desse empoderamento que o Senhor te dá nesta noite, tenha certeza, coisas sobrenaturais virão, acontecerão pelo poder da fé em Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus nesta noite. E que você se sinta empoderado de fé, empoderado de graça, empoderado de virtude, em saber que nada é nas tuas mãos e conforme as suas condições, mas que tudo depende do milagre de Deus. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que os caminhos que você trilhar sejam caminhos abençoados e prósperos, porque o Senhor está contigo. Amém, em nome de Jesus Cristo. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Meus irmãos, Pastor Renato novamente aqui, agradecer pela oportunidade, a oportunidade que você nos deu para entrar na tua casa e também para te fazer um convite para que você esteja conosco aqui na nossa ADSM. Nós temos culto todos os dias aqui na ADSM. Às quartas-feiras, os cultos de doutrina, aos domingos, os cultos da família. Venha estar conosco aqui na Avenida Mateu Beis 263. Você será bem recebido e eu tenho a certeza, vindo aqui, o Senhor tem uma bênção grande para você e para a tua família. Esteja conosco, separe esse tempo para estar na casa do Senhor. Deus os abençoe em tudo.